compartilha dessa jornada conosco, né? E enriquece bastante, né? Com a sua altíssima contribuição. É uma honra te receber aqui. Cadê você? Você sumiu de novo. Tô Ah, aqui, tá aí. Tá aqui. tô aqui. Tá. Então, tá bom. Professor, Você está aqui para falar um pouco sobre um assunto que é muito importante, né? Então, eu já quero deixar contigo, quero deixar livre você para fazer desse espaço que você quiser. A gente tem aqui uma série de colegas que são o ponto alto, né, desse nosso encontro, que celebra essa nossa atividade. Então, tá contigo. Fica à vontade, meu querido. Você sabe o amor que eu tenho por você, né? perfeito, professor. O amor é recíproco, com certeza. Eu que agradeço o convite de poder estar nesse evento de altíssimo nível, como o professor que me antecedeu disse, né? É um evento extremamente importante, muito bem elaborado, muito bem conduzido por você e a sua equipe, né? E é sempre uma honra poder atender os seus. É que eu sempre lhe disse, né? Não é convite. O que você me pede é uma solicitação, é uma convocação, e eu estou sempre disposto em estar presente sempre, porque você sabe o quanto que você foi importante na minha formação como mestre, né? O tempo que a gente passou junto ali na USP, no meu mestrado, no meu doutorado, você sabe o quanto que você foi importante em toda essa condução, nessa formação minha como professor, como um líder de equipe que eu me tornei, como eu conduzo hoje a coordenação da Universidade Metodista. Isso tudo foi um aprendizado que eu tive com você durante ali meu tempo de mestrado e doutorado na USP. Afinal das contas, foram 9 anos ali consecutivos, né? Segunda, terça e quarta, durante 9 anos, né? Então, e eu sempre já te falei isso e vou repetir para todos que estão aqui, né? Os bons exemplos a gente não tem que ter a menor vergonha de copiar, né? A gente tem que ter vergonha de fazer as coisas que são erradas, mas as coisas que são certas e são bem conduzidas, a gente tem que copiar e tentar aplicar. Não sei se eu consigo aplicar como você aplica, mas eu tento ser sempre próximo do que eu aprendi com você. Então, é uma honra sempre estar aqui com você. Estou vendo aqui na sala várias pessoas que eu conheço, pessoas que eu tive a oportunidade de dar aula aí com você na Mandic, na especialização, que foram alunos aí de especialização quando eu tive com você, na oportunidade maravilhosa que você me deu lá no ano de 2010. Então, tem alunos aqui que participaram comigo aí na sua pós-graduação, tem alunos de graduação que foram alunos meus na Universidade Metodista, né? A Karen, o Matheus, né? Que foram alunos meus de graduação. Então, é extremamente importante estar aqui. A Sandra Bitante, que está aqui, que minha época de USP, de mestrado, ela estava lá também terminando, andando por lá no seu doutorado e tudo mais, né? Então é muito, muito legal estar aqui. Eu vi o professor Kleber Carvalho aqui também, né? Que também é um ex-metodista. Então é extremamente gratificante estar aqui com você e muito obrigado pela oportunidade. Alô, professor, obrigado. Tá, Já posso tá com com... você. Eu vou compartilhar a minha aula aqui agora, vamos ver se ela vai aparecer. Tá falando que eu não estou habilitado ainda para compartilhar, professor. Agora foi. Vou colocar no modo apresentação. Então vamos iniciar, pessoal. O professor já me apresentou, mas eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Luciano Natividade Cardoso. Eu sou graduado pela Universidade de Uberaba, Minas Gerais. Eu me graduei lá no ano de 1991. Com certeza a grande maioria aqui não era nem nascido quando eu terminei minha graduação, né? Isso é interessante. Então fiz graduação em Uberaba, tive a oportunidade de me apaixonar pela endodontia durante a minha graduação. É, Tive um professor maravilhoso que compartilhei essa amizade que o professor José Luiz Lage Marques me compartilhou, que é o professor Rinaldo Matar, que era meu professor lá na Uniub, que infelizmente, precocemente, ele faleceu aos
53 anos de idade, que era um amigo em comum meu e do professor Zé Luiz, que foi meu grande mestre inspirador, juntamente com o tio do professor Rinaldo Matar, que era o Amir Matar, que foram as pessoas que me fizeram apaixonar pela endodontia. Algumas pessoas me perguntam, como é que você escolheu ser especialista em endodontia? Eu digo que foi logo após a minha primeira aula na graduação, no ano de 1990, eu estava no segundo ano de odontologia, então logo ao final da primeira aula, que foi dividida entre o professor Amir Matar e o professor Rinaldo Matar, ao final daquela aula eu falei assim, serei endodontista, essa é a especialidade que eu vou abraçar. E eu acho que se não fosse endodontia, talvez eu não teria concluído o curso de odontologia, porque foi a única realmente especialidade dentro da odontologia que me fascinou, foi a endodontia. Então, desde então, eu sou muito apaixonado pela endodontia. Fiz a minha especialização na Unicídio, na Universidade Cidade de São Paulo, no ano de 96, 97, e lá tive a oportunidade de conhecer a equipe do professor Carlos Eduardo Aum, ao qual fazia parte o professor Carlos Eduardo Aum, professor Júlio Gavini, professor Celso Luiz Caldeira, todos da Universidade de São Paulo, professor Danilo Chimabuco, Fátima Negrão, Dirce Arakemi, né? Então fiz minha especialização na Unicid. Finalizando minha especialização na Unicid, tive a oportunidade de ir para a USP fazer meu mestrado e meu doutorado na Universidade de São Paulo, onde eu passei a ter mais contato com o professor Zé Luiz, mas eu conheci o professor Zé Luiz num curso, não sei se o senhor vai lembrar, professor, de atualização que tinha na PCD do Ipiranga, né? Lá no ano de 92, 93, 94, foi quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, o professor Igor Prokopowicz, professor Zé Luiz lá, João Humberto Antoniazzi, professor Marcelo dos Santos, né? Então foi a oportunidade que eu os conheci e posteriormente voltei a ter esse contato mais profundo na época do meu mestrado na Universidade de São Paulo, de 2000 a 2003, posteriormente meu doutorado de 2006 até 2009, né? Sou professor da Universidade Metodista de São Paulo desde 2013. Sou coordenador da graduação, sou coordenador da especialização, da pós-graduação Lato Sensu, né, da especialização. Então, estou na Universidade Metodista, sou professor titular da endodontia lá também. Então, estou lá há 11 anos, há praticamente 12 anos na Universidade Metodista. E meu último desafio foi agora, no ano de 2023, iniciar meu pós-doutorado na Unesp Araçatuba, sob a orientação do professor Luciano Sintra, né? Então, estou agora nesse momento com esse novo desafio, que foi esse meu pós-doutorado. Feita a minha apresentação, deixa eu só mudar isso. Feita a minha apresentação, vamos ao tema da aula, para o qual eu fui convidado pelo professor José Luiz. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os cimentos biocerâmicos em endodontia, mitos e verdades. O professor que me antecedeu falou dos biocerâmicos, né? Principalmente nas cirurgias paredodônticas, então, como cimento reparador, nós sabemos de todas as propriedades físico-químicas, biológicas, reparadoras que os cimentos biocerâmicos nos proporciona de altíssima qualidade. Mas a pergunta que me vem é aquela: é o momento da gente mudar realmente para todas as suas variações que os cimentos biocerâmicos nos apresentam? Será que esses cimentos, não tirando o reparador, será que o cimento obturador e a utilização desses biocerâmicos como medicação intracanal realmente são melhores que os que antecederam, que tem um padrão ouro no caso dos obturadores? O H+ é considerado um cimento à base de resina, considerado padrão ouro na endodontia mundial. Será que é a hora da gente realmente substituir pelo novo? Será que é a hora da gente trocar o velho e bom e consagrado hidróxido de cálcio pelo biocerâmico como uma medicação intracanal? Então, por isso que eu sugeri esse título, né? Cimentos biocerâmicos em endodontia, mitos e verdades. Será que realmente é esse momento? Será que o novo sempre vai ser o mais importante para a gente estar utilizando, né? Então, eu fiz uma divisão aqui do nossa apresentação dos cimentos biocerâmicos
entre cimentos biocerâmicos reparadores, cimentos biocerâmicos obturadores e os biocerâmicos utilizados como medicação intracanal. Nós sabemos de toda a evolução da endodontia e nós sabemos também por essa procura do novo, né? E nós, como professores e pseudamente formadores de opinião, nós somos sempre requisitados e perguntados da seguinte maneira, né? O que tem de novo na endodontia? A endodontia mudou alguma coisa? Continua na mesma? Enfim. E aí eu faço a outra pergunta: será que o novo realmente é o que mais importa? Será que nós não temos coisas que antecederam a endodontia atual que são extremamente eficazes até hoje, né? E quando eu escuto isso, eu faço uma pergunta, né, que eu já escutei em alguns momentos, né? Se você não faz endodontia é, automatizada, mecanizada, você está fora do mercado, você não acompanhou a evolução da endodontia. Ué, então os canais tratados, né, as terapias endodônticas feitas antes do surgimento dos instrumentos automatizados, nós vamos ter que retratar todas, né? Então os grandes professores, os grandes mestres que nos antecederam, né, nas décadas de 60, 70, início dos anos 80, só tinha à sua disposição os instrumentos manuais, né? Então temos que retratar todos os dentes feitos nessa época. Então, assim, a gente tem que saber medir realmente e não ficar vampirizando o que já foi feito, né? Então, se eu não tenho um instrumento automatizado, eu não sou um endodontista. Óbvio que o instrumento automatizado ele me facilita até por conta das propriedades físicas das limas de níquel-titânio, elasticidade, a possibilidade de acompanhamento de canais com curvaturas severas. Então, se eu tenho a facilidade de ter uma tecnologia à minha mão, eu tenho que avançar nesse sentido. Hoje se fala muito, se você não faz tomografias transoperatórias, o seu tratamento endodôntico não terá sucesso. Então são coisas e conceitos que estão sendo trazidos para a nossa endodontia que eu realmente fico com um pezinho atrás, realmente fico me questionando, né? A tomografia ela é importante, uma tomografia de diagnóstico, de planejamento do caso, de a gente poder ter uma visualização do interior daquele sistema de canais radiculares pelas imagens, pelos os softwares que hoje nos permitem, né? E haja visto o software desenvolvido pelo professor Mike Bueno, né? Me fugiu agora o nome do software do professor Mike Bueno com o professor Carlos Estrela, né? O Realistic lá deles, né? Então, se a gente tem essa possibilidade, ok, mas agora as pessoas já estão falando, você tem que ter um tomógrafo no consultório, você tem que tirar tomografias transoperatórias, como você faz com as radiografias. Qual a necessidade disso? Não sei, né? Se você não tem um tomógrafo, você não acompanhou a evolução da endodontia, não sei, né? A magnificação, nós sabemos que realmente ela é importantíssima, seja por uma lupa de excelente qualidade para quem faz hoje o chamado endodelivery, né, que vai em outros consultórios atender e não tem como carregar o seu microscópio, mas para aqueles que fazem endodontia apenas no seu local fixo, a utilização da magnificação pela microscopia é fundamental, né? Então são evoluções que a gente tem que realmente acompanhar, né? Agora, será que esses novos cimentos realmente são muito melhores que os que antecederam? Então, isso é a minha proposta aqui hoje para a gente poder discutir com vocês. Quando a gente fala de materiais biocerâmicos, nós temos que lembrar por que que esses materiais entraram no nosso cartel, né, no nosso menu da endodontia. E aí esses materiais, né, que são os cimentos de silicatos, são materiais chamados de bioativos, né? O que que são materiais bioativos? São materiais capazes de ter um efeito biológico ou serem biologicamente ativos e formar uma união com os tecidos. Ou seja, se eu tenho a possibilidade de ter esse material bioativo, se ele é aplicado à endodontia, se eu posso ter uma formulação que eu posso trazer e introduzir na minha terapia endodôntica, por que não? Né? E a bioatividade principal desses materiais é a capacidade de formar hidroxapatita em sua superfície. E quando eu tenho essa capacidade de formar essa hidroxapatita
na superfície, eu tenho a capacidade de reparação, eu tenho a capacidade de neoformação naquela região, seja naquela região onde eu tive uma periodontite apical aguda, uma periodontite apical crônica, que eu tive uma reabsorção, naquela região onde eu tive uma reabsorção radicular interna ou externa. Quando eu promovi, né, e só não erra quem não faz, mas houve uma heterogenia, aconteceu uma perfuração, seja de assoalho, uma perfuração radicular. Então, são as possibilidades que eu tenho de utilizar os materiais bioativos, né? Essa possibilidade da hidroxiapatita em se atuar naquela região ali, onde nós causamos algum defeito, seja fisiológico, um defeito fisiológico que aconteceu, ou uma heterogeneia que porventura tenha ocorrido, né? Então, esses materiais bioativos são cimentos à base de silicatos de cálcio, né? Que produz uma indução de mineralização e um reparo tecidual naquela região, né? E vamos pensar, cimentos de silicatos é coisa recente, é uma coisa que surgiu aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Acredito que não, né? Não é que eu acredito que não. Mas eu lembro prontamente da minha graduação, eu faço graduação entre 88 e 91, e nós tínhamos lá no nossa lista de materiais, tanto de materiais dentários como na dentística restauradora, uma espátula para manipulação de cimento à base de silicatos. Né? Então, os cimentos à base de silicatos, ele já permeia dentro da odontologia há várias e várias décadas, né? Com funções e aplicações diferentes. E aí vêm os cimentos à base de silicatos de cálcio, que são amplamente utilizados neste momento, né, na endodontia, amplamente estudados e discutidos na endodontia, por conta dessa importante função de indução de mineralização e reparo tecidual através da hidroxiapatita. Quando a gente começa a falar cimentos de silicato de cálcio, a gente tem que voltar um pouquinho, né? E voltar lá no ano de 1993, quando foi publicado dois artigos fundamentais no ano de 1993, todos dois artigos conduzidos pelo professor Tora Binejar, né? Um professor iraniano que ministra aulas nos Estados Unidos, na Universidade de Loma Linda, e que ele apresenta ao mundo esse material trióxido agregado para reparação de perfurações laterais e, em dezembro do mesmo ano, ele apresenta um trabalho usando esse material para fechamento de obturações paredodônticas, né? Fechamento apical para reparações paredodônticas. E ele mostra nesse trabalho, e ele consegue nos mostrar, através desse trabalho, apresentando o MTA, que já era um cimento de silicato de cálcio, mas com uma granulação maior, né? Mais ou menos uma granulação de 30 micras desse cimento de silicato. E a gente vê aqui ao lado, do lado direito na nossa tela, né, comparando o que nós tínhamos na época e era utilizado ali na década de 90, né, tanto para perfurações laterais como para retroobturações, utilizava-se muito o IRM, que é um cimento à, à base. Está me fugindo os nomes aqui agora, mas enfim. O IRM e o amálgama eram muito utilizados para o fechamento dessas perfurações e das retroobturações. E ele mostra o quanto que o MTA tinha capacidade de selamento e baixa percolação marginal quando utilizando esse material trióxido agregado, né? Então, 1993 começa a se falar de cimentos de silicato de cálcio. Cimentos capazes de reparar e se aderir muito bem à estrutura dentária e diminuir os índices de percolação marginal, que é o grande problema que nós temos em todos os materiais reparadores que a gente possa utilizar dentro da odontologia. Em 1998, a Dentsply lança a primeira versão comercial desse MTA, ou seja, desse primeiro cimento de silicato de cálcio proposto para ser utilizado na endodontia. Então, a Dentsply lança esse cimento em 1998, chamado ProRoot
MTA original, e a composição desse material, desse MTA, seria um silicato tricálcio, um silicato de cálcio, aluminato tricálcico, ferroaluminato tetracálcico, sulfato de cálcio, que é a partícula aceleradora para dar presa ao, a esse cimento, MTA, né, esse cimento de silicato de cálcio, e o óxido de bismuto, que é um radiopacificador, né? Para que a gente pudesse verificar na radiografia aonde que a gente havia colocado esse material. Então, é necessário o óxido de bismuto como radiopacificador. E o líquido utilizado para aglutinar esse pó, né, seria a água destilada, que era o líquido proposto para que a gente fizesse a manipulação desse mineral trióxido agregado. Se a gente voltar um pouquinho, né, e falando um pouquinho aí de selamento de perfurações, retroobturações, eu mostrei ali no slide anterior o IRM e o amálgama, vários outros materiais foram propostos para esses fechamentos de perfurações e retroobturações, né? Foi proposto resina fotopolimerizável, dizendo que as resinas fotopolimerizáveis eram mais ativas e a gente via que a percolação e a infiltração marginal era terrível, né? Então, resina fotopolimerizável não é de bom tom. Eu me lembro que na época da minha especialização, que foi entre 96 e 97, falava-se muito de um material chamado Super EBA, né, Super EBA, que quando a gente manipulava ele, ele ficava numa consistência parecendo um chiclete que você pisa num dia de muito sol no asfalto, você pisa naquele chiclete, sai arrastando ele por 2 quilômetros pregado no solado do teu tênis ou do teu sapato, né? Então, assim, e eu tive a infeliz oportunidade de trabalhar com esse supereba durante a minha especialização. Nós tivemos o contato com esse supereba e era terrível de ser colocado ali na cavidade, seja na retroobturação, seja na perfuração, porque ele não aderia à parede, você colocava, ele saía, ele esticava, então era terrível, né? Então, utilizava-se mais o IRM e mais o amálgama. Sabemos das grandes propriedades, principalmente do amálgama, né? Que o amálgama tem a propriedade de quando ele toma presa, ele se expande, ele trava naquela cavidade. Se for um amálgama de boa qualidade, né? Ele não vai ter percolação e ele não terá uma oxidação muito intensa com o passar das décadas que vá comprometer aquele material na cavidade. Mas a colocação do amálgama também era muito difícil, né? E eu lembro na minha época de graduação, na minha época de especialização, pessoas que tinham tatuagem de amálgama na porção periodontal por vestibular, né? Que se fazia as retroobturações, vedamento de ápice com amálgama, e aquilo tatuava o periodonto e ficava aquela tatuagem, né? Aquela parte acinzentada no periodonto da pessoa, próxima à região cervical ou mais acima um pouquinho na região apical, ficava terrível. Então, o MTA veio, o ProRoot da Dentsply lançado em 98, vem para poder nos auxiliar e melhorar e mostrar, através das evidências científicas, o quanto que é fundamental esse cimento de silicato de cálcio na parte da endodontia, principalmente como cimento reparador. Obviamente que as coisas começaram a tomar certas proporções, se falou muito sobre isso, eu estava na especialização, né? Terminei em 97, em 97 já se falava de tora Binejai e do MTA, e aí em 2000 eu vou para o mestrado na USP, e aí mais intensamente se fala sobre MTA, e começa a se falar que o MTA nada mais era que um cimento de Portland, um cimento utilizado em construção civil. E vários trabalhos foram feitos comparando as propriedades físico-químicas, né, entre MTA e o cimento de Portland. Como vocês podem ver aí no meu background aqui atrás, é da SPPQO, e eu começo a frequentar a SPPQO em 1998. Em 2002, eu fui convidado pelo professor José Luiz para poder fazer parte da comissão de apoio da SPPQO, e estou lá até hoje, ou seja, há 22 anos eu estou na comissão de apoio da SPPQO. Então, há 22 anos consecutivamente, e um pouco antes, né, desde 98 consecutivamente, e mais intensamente desde 2002, eu acompanho todos os trabalhos que são apresentados na área da endodontia lá na SPPQO.
E ali na década, no começo dos anos 2000, né, entre 2000 e 2005 principalmente, o que eu vi de trabalhos comparando o cimento de Portland com o MTA e trabalhos que queriam acreditar que eu não precisava mais comprar o ProRoot da Dentsply, até porque era muito caro, né, na época, né? Que se eu fosse lá e comprasse um saco desse de 50 quilos de cimento de Portland, que na época custava R$ 25 um saco de 50 quilos, R$ 20 um saco de 50 quilos, ao passo que essa caixinha aqui do nosso lado direito da ProRoot, né, do MTA, custava em torno de R$ 600, R$ 700, né, e vinha em meia gramas, 5 gramas, não sei exatamente qual que é a apresentação, não me lembro, né? Enfim, que era a mesma, que teria a mesma propriedade, que daria o mesmo efeito, que eu poderia usar em casos clínicos e tudo mais. E isso foi disseminado dentro da odontologia, dentro da endodontia, né? Então as pessoas começaram aí na casa de material de construção comprar o cimento de Portland, cimento de construção para utilizar em cirurgia periodontica. E aí eu começava a me perguntar, gente, mas como é que isso vai ser autoclavado, esterilizado? Eu vou autoclavar isso aqui na autoclave, não vai tomar preso esse cimento porque eu tenho umidade na autoclave. Aí começaram a fazer as viagens, nós vamos esterilizar com raio gama e cobalto, mas e aí quanto é que vai ficar para poder fazer essa esterilização? Enfim, então foram coisas que foram trazidas para a nossa literatura, que foram tentadas serem jogadas dentro da nossa cabeça. E eu me lembro muito bem de uma discussão lá em Águas de Lindóia, na SPPQO, que apresentaram um trabalho lá do cimento de Portland branco da marca Irajá, né? E aí chamavam de Irajazinho, que é uma fábrica lá do Rio de Janeiro, e eles já tinham um cimento de Portland branco, que esse realmente poderia utilizar, porque aí não ia ter manchamento no dente, pipipi, popopó, popopó. Caramba, né? O cara passou lá tanto tempo estudando, Tarabina já tanto tempo estudando, e aí o cimento de Portland é melhor do que o ProRoot? Gente, existe semelhança na composição química entre MTA e cimento de Portland? Sim, eles são semelhantes. Eles têm propriedades físico-químicas semelhantes, mas eles não são iguais, né? O MTA, ele tem, já de cara, o bismuto, que é um radiopacificador, ao passo que o cimento de Portland não tem, né? Mas se a gente for ver os trabalhos que foram publicados, esse trabalho que eu trouxe aqui para vocês, um de 2015, né, que ele mostra realmente que as propriedades físico-químicas, elas são muito parecidas, elas são muito iguais. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? São semelhantes, mas não são iguais. Por quê, pessoal? Olha isso aqui, né? O cimento de Porto, eu tenho na sua composição a presença de metais pesados, tais como o arsênio e chumbo, que são extremamente tóxicos, né? E a gente vê aqui o arsênio aqui, a gente faz agora uma retrospectiva de, da semana passada, né, de 2 semanas atrás, daquela nora que queria matar a sogra e contaminou o bolo lá, a farinha do bolo, alguma coisa que foi colocado no bolo de Natal lá, com arsênio e matou 4 pessoas, né? E tem outras 3 pessoas que conseguiram sobreviver. Então, para mostrar o nível de toxicidade que o arsênio tem, o nível de toxicidade que o chumbo tem, né? Porque quando se faz vai buscar esse material na natureza para fazer o cimento de Portland, essa matéria-prima, não tem nenhum processo de purificação dessa matéria-prima. Ou seja, o que pegou lá faz o cimento, que é para construção mesmo, e vida que segue, né? Aí você vai pôr isso na boca do teu paciente? Não. Então, cimento de Portland fabricado para uso odontológico com condições controladas. Então, o MTA é um cimento de Portland? É. Propriedades físico-químicas semelhantes ao cimento da construção? Sim, mas não igual, né? Então, o cimento de Portland fabricado para uso odontológico, com condições controladas. Então, a indústria tem que ter uma responsabilidade medonha para ter essa condição controlada, para pegar aquela matéria-prima e dar um grau de pureza de excelência, para tirar esses materiais tóxicos, esses metais pesados em alta quantidade, que pode ser nocivo aos seres humanos, né? Vai deixar ele em partículas menores. Então, a partícula do cimento de construção, ela é maior do que é colocada no ProRoot. Então, são partículas melhores e mais
regulares e é adicionado um radiopacificador para que a gente possa visualizá-lo nas nossas radiografias, tá? Eu tive a oportunidade de conhecer a fábrica da Angelus no ano de 2019, eu tive na fábrica da Angelus e vi como é todo o processo da fabricação do MTA Angelus, né? Onde é feito, como eles processam essa matéria-prima que chega lá e vi lá onde está a matéria-prima, né? O monte da matéria-prima do cimento de Portland bruto, né? Que é esse do nosso lado esquerdo, e todo o processo de purificação que é feito, todo o processo de moagem que é feito dessa matéria-prima para diminuir essas partículas, né? Então, um ambiente totalmente controlado, totalmente supervisionado por químicos e farmacêuticos, né? Então, pessoas formadas em engenharia química, pessoas formadas em farmácia, né? Que fazem parte da produção desse cimento. Então, a gente não pode simplesmente falar, vamos pegar o cimento de construção e pôr na boca do nosso paciente aqui. Isso, para mim, é uma atrocidade, que eu já achava isso lá de 2000, 2001, 2002, 2003, que eu via as pessoas defendendo os trabalhos da SPPQO e querendo criar uma legião de utilizadores de cimento de construção na boca dos pacientes, né? Então, assim, totalmente equivocado na minha maneira de entender. Propriedades desse cimento MTA, né? Esse cimento de silicato, o mineral trióxido agregado. Ele tem interação com os tecidos, ou seja, ele é bioativo. Ele libera cálcio e eleva o pH do meio. Ele liberando cálcio, ele vai induzir neoformação, elevando o pH naquela região. Nós sabemos o quanto que eu deixando aquela região com pH alto, eu vou ter uma melhor desinfecção daquela região. Ou seja, o pH alto é nocivo àqueles micro-organismos que ali permeiam aquela região que eu estou fazendo a minha retroobturação ou que eu estou tentando vedar uma perfuração que aconteceu fisiologicamente através das absorções internas e externas ou por uma perfuração iatrogênica, né? Então ele vai aumentar esse pH daquela região. Ele estimula a mineralização tecidual, promovendo o adequado selamento, né? Então, qual que é a outra vantagem que o MTA tem? Ele funciona muito bem na presença de umidade, o que os outros materiais não funcionavam. E RM na presença de umidade é uma catástrofe. Amálgama na presença de umidade, a gente brincava na época de faculdade, né? A gente fazia um atendimento é, nas escolas lá em Uberaba, então nós íamos para as escolas atender as crianças nas próprias escolas, né? Então a gente não usava isolamento absoluto em maneira alguma para fazer restauração em amálgama, e o sugador a gente só podia ligar se estivesse fazendo uma pulpotomia ou uma pulpotomia, na verdade, não pulpectomia, uma pulpotomia. Porque senão caía toda a pressão do compressor dos outros colegas, né? Então a gente fazia ali o amálgama apenas com isolamento relativo com algodão, e a gente falava que a gente fazia um amálgama submarino, né? E a gente sabia que aquilo lá não ia durar 3 meses, 4 meses, ia soltar tudo, ia infiltrar tudo. Ou seja, o MTA, esse cimento silicato de cálcio, ele funciona muito bem na presença de umidade. Na verdade, ele precisa de umidade para tomar presa, né? Então, eu preciso ter uma umidade controlada naquela região para que também eu tenha uma presa de excelência nesse material trióxido agregado, nesse cimento de silicado de cálcio, né? Nessa formulação como reparador, ele tem uma baixa solubilidade. Excelente. Então vamos guardar essa informação aqui. Quando é feito como cimento reparador pó e líquido, ele tem uma baixa solubilidade, tá? Nós vamos ver que daqui para um pouco mais na frente, essa solubilidade vai ser um problema numa formulação desses cimentos de silicato de cálcio. E ele tem diversas aplicações clínicas, né? Inclusive como mineral, um material reparador, né? Um mineral reparador, material reparador. Então ele pode ser utilizado para fechamento de perfurações, ele pode ser utilizado como nas cirurgias paredodônticas como material retroobturador, ele pode ser utilizado em pulpotomia, ele pode ser utilizado como plug apical para formação de uma barreira apical em dentes com risogênese incompleta. Ele pode ser utilizado como indutor na revascularização. Então, assim, diversas aplicações clínicas esse MTA tem. O MTA
não o cimento da construção civil. Vamos deixar bem claro isso, nós temos que utilizar o MTA. Só que nem tudo é perfeito, nem tudo é mil maravilha, né? Se tudo fosse só flores na vida, a gente estaria extremamente felizes, né? Mas a vida não participa dessa maneira. E nós temos ali, começa a aparecer o grande problema do manchamento de dentes, né? Até então nós tínhamos a formulação do MTA cinza, até então ele foi formulado, foi proposto ao mercado em 1998 pela Dentsply, o ProRoot, extremamente caro. Eu vivi esse momento, né, em Endodontia, onde era muito caro a gente conseguir comprar o ProRoot, então ele tinha um custo bem expressivo na época. Em 2001, a Angelus lança no mercado MTA Angelus. E a Dentsply ficou muito maluca, né, que são os bastidores da indústria, né, porque a Dentsply lança como ProRoot. E a MTA e a Angelus, sabendo dessas histórias de bastidores, foi lá, fez a sua formulação do MTA e patenteou o nome de MTA Angelus. Ou seja, a Dentsply não poderia nunca mais utilizar o nome de MTA. E a Angelus chega no mercado com o nome de MTA Angelus em 2001, também apresentando o MTA cinza. O MTA cinza tem 5% de ferro na sua composição. Por essa concentração de ferro em 5% na sua concentração, promove o manchamento de dentes. Então a gente começava a ver dentes manchados, aquela cor acinzentada em dentes que foram utilizados no MTA, seja em qual aplicação clínica que ele foi utilizado. Então, se lança em 2002 tanto o ProRoot branco como o MTA branco da Angelus, reduzindo a proporção de ferro de 5% para 0,5% de ferro em 2002. Né? Então, em 2002, chega o MTA branco, acreditando que colocando o MTA branco com a redução do ferro, não iria ter mais o manchamento do dente. Isso também não foi verificado. Por quê? Porque o que promove o manchamento do dente é o radiopacificador, que é o óxido de bismuto, né? Que inclusive tem a tese de livre docência do professor Marco Antônio Húngaro, lá na USP Bauru, que ele faz a sua livre docência, a sua tese de livre docência, mostrando e tentando substituir esse radiopacificador, que é o óxido de bismuto, para poder diminuir o manchamento dos dentes, né? Então, a livre docência do professor lá, desculpa, do professor Marco Antônio Húngaro, ele consegue tentar mudar esse radiopacificador. Só um minutinho, pessoal, que eu fiz alguma coisa aqui e eu descompartilhei minha tela. Só um segundo. Tá compartilhando aqui. Tá compartilhando? Para mim aqui Tá. apareceu Tô com um slide aqui do MTA Angelus. É, Professor, que aqui desapareceu para mim. Eu não sei o que eu aprontei aqui. veja se não está no fundo, de repente ela está atrás da tela que você está. Pode ser. Só um segundo. Para nós está na tela. Tá na tela, né? Então, tranquilo. Vamos lá que eu estou com o celular ligado aqui. Eu vou vendo pelo celular. Eu não sei o que eu aprontei aqui, mesmo que do meu computador desapareceu. Mas vamos lá. Então, o professor Marco Antônio Húngaro tenta mudar esse radiopacificador, porque realmente o que fazia os dentes ficarem com manchamento não era a concentração de ferro, mas sim o radiopacificador. Essa mudança também do MTA branco, né, principalmente o da Angelus, né? Então, o MTA branco da Angelus, ele começa a apresentar um menor tempo de presa comparando com o ProRoot. Então, essa é uma outra grande possibilidade que o MTA da Angelus traz para o mercado a partir do ano de 2002. Ou seja, menor tempo de presa, porque o tempo de presa do ProRoot era de 2 horas. Então,
2 horas para que se tomasse presa por completo quando a gente inseria clinicamente o ProRoot da Dentsply. Quando vem o MTA branco da Angelus, já reduz esse tempo de presa. Agora, deixa eu ver aqui. Alguma coisa eu fiz, agora eu não consigo passar. Só um Não minutinho, passou. professor. Não Sugestão, passou. descompartilha e compartilha novamente. Ok. Então, vamos lá. Descompartilhei. Compartilhar novamente. Agora foi. Chegou Passou, né? aqui? Ok. Mudou. Perfeito, professor. Então, como eu disse, né? Temos limitações? Óbvio que temos as limitações, né? Como eu disse, nem tudo é perfeito. Então, alteração da coloração dentária tinha por conta do radiopacificador, do óxido de bismuto. Uma consistência arenosa após a sua manipulação. Então, assim, era muito melhor do que levar o tal do Super EBA? Óbvio que era muito melhor. Era muito mais. Não vou usar a palavra tranquilo do que colocar um amálgama, né? Porque o amálgama você tinha que conseguir colocar ele ali sem espalhar naquela região, e se espalhasse, tentar limpar da melhor maneira possível, tinha que brunir muito bem. Então era teoricamente mais tranquilo de se levar do que o amálgama também. Mas ele tinha uma consistência arenosa. Até a gente costumava falar, né? Parecia areia da praia, né? Quando a gente vai ali na praia que pega aquela areia, que fica aquela consistência horrorosa, né? Então a gente tinha dificuldade de manuseio, dificuldade de aplicação. Você colocava, saía, tinha que calcar de novo, ele saía novamente. Então, essa formulação do MTA, seja da Dentsply como da Angelus, tinha-se essa grande dificuldade de aplicação clínica desse material. Devido a essas dificuldades, houve a necessidade do desenvolvimento de novas formulações. Então, está provado que ele é legal? Tá. As evidências científicas mostram que esse material trióxido agregado, esse silicato de cálcio, é ideal para se utilizar nesse momento como reparador? Sim, ele é legal. Vamos tentar desenvolver uma nova formulação? Vamos tentar mudar essa formulação? Aí vem a indústria e os pesquisadores. Não só a indústria, mas nós temos que ter professores, nós temos que ter pesquisadores para tentar melhorar essas formulações. São só pesquisadores da área da endodontia? Não, aí você envolve pesquisadores da área de biomateriais, químicos, enfim, vários profissionais com apoio da indústria para desenvolver novas formulações, novas formas de aplicações, né, para que possa facilitar o dia a dia clínico nosso. E aí começam a evolução dos cimentos de silicato de cálcio. Então nós temos os cimentos de pó de primeira geração, que era pó e líquido, que era apenas um material reparador. Surge posteriormente os materiais de segunda geração, que também seria pó e líquido, também utilizado como material reparador e começam a agregar aqui também como material obturador, como um cimento obturador. E nós temos os de terceira geração, que já vem pronto para uso, que é uma pasta, que ele serve tanto como material reparador, como cimento obturador do sistema de canais radiculares. Então, de primeira geração, que eu falei anteriormente, né? Pó e líquido, que é o cimento de Pórtula bem controlado na sua formulação e tudo mais, a matéria-prima, mais o óxido de bismuto, que é o radiopacificador, mais a água destilada que eu vou manipular. Então, nós temos ProRoot Dentsply, lançado em 98, 2001 chega MTA Angelus, 2002 surge o MTA Angelus branco e o ProRoot branco, né? Em 2002, que são materiais reparadores, né? Materiais de pó, à base de pó e líquido para reparações, perfurações e material reparador nas cirurgias parodônticas. Posteriormente, vem os de segunda geração, que são, né, pó mais líquido também. Então, são silicatos, desculpa que está errado aqui, né? Silicatos de cálcio mais óxido de zircônio,
acrescentado o óxido de zircônio aí, e o líquido, água mais aditivos. Né? O que são esses aditivos? São introduzidos nesse líquido, juntamente nessa água, né, no líquido que a gente vai manipular juntamente com esse cimento, materiais plásticos. Né? Então, algum tipo de material plástico foi aditivado nessa água para dar uma melhor consistência a esse cimento após manipulado, para ficar mais fácil de ser levado na região que se deseja. Então, para se facilitar o uso clínico desses materiais. Aí surge o MTA Repair HP da Angelus, a Septodonte lança o Biodentine, que continua sendo pó e líquido também, porém em cápsulas, e eu necessito de um amalgamador para poder manipular esse Biodentine. Vários trabalhos na literatura mostram a eficiência desse material reparador do biodentine. E, posteriormente, a Septodonte lança também o BioRoot RCS, que também é na formulação pó e líquido, mas neste caso para obturação do sistema de canais radiculares. Então, de segunda geração, continua sendo pó e líquido, mas eu tenho aditivos no líquido, né? Que são materiais plásticos para facilitar a manipulação e utilização clínica. MTA Repair HP da Angelus, Septodonte Biodentine pó e líquido com material reparador, utilizando o amalgamador, e como cimento endodôntico, o BioRoot RCS, também da Septodonte. Podemos também aqui, não que ele seja pó e líquido, mas começa a surgir a primeira versão de um cimento ponto, mais ou menos pronto para uso, né? Que era o MTA Cell Apex da Angelus também, que eu misturava duas pastas e tinha um material, um cimento endodôntico para obturação do sistema de canais radiculares. E aí nós temos a última geração dos cimentos de silicato de cálcio, nesse momento, que é a terceira geração, que já são cimentos prontos para uso. Eles são compostos de silicatos de cálcio, mais óxido de zircônia, mais tungstato de cálcio, mais óxido de tântalo, né? Ou seja, mudaram aí o radiopacificador. Óxido de tântalo, mais veículos hidrossolúveis que são introduzidos e esses materiais já vêm pronto para uso. O que é que nós temos disponível aqui no Brasil? BioC Repair, que é um material reparador pronto para uso. Fora do Brasil, nós temos vários outros cimentos que não chegam com tanta frequência aqui, como os da Brasseler, por exemplo, né? Devido ao alto custo que eles chegam para nós. Então, nós temos a indústria nacional que faz o BioCR Repair de excelente qualidade, de propriedades físico-químicas testadas e evidências científicas mostram a qualidade do BioCR Repair. E nós temos o BioC Sealer, que é um cimento proposto para obturação de cimento de canais, do sistema de canais radiculares. O que diferencia o BioC Repair do BioC Sealer? O escoamento. Né? Então, o BioC Sealer, ele escoa, ele tem uma consistência muito, não muito mais, mas mais fluida do que o BioC Repair. Ou seja, ele é mais, ele consegue escoar melhor para que a gente possa obturar o sistema de canais radiculares. Então, muda o veículo. Mas a composição química do repair, reparador, para o sealer obturador é a mesma, mudando apenas essa capacidade de escoamento. Então, devido a todas essas nomenclaturas que são dadas, né? Então, nós vamos encontrar tanto na literatura, como as pessoas falando, como em títulos de aulas, em títulos de cursos, isso aqui são as nomenclaturas dadas. Então, é tudo a mesma coisa. Cimento de silicato de cálcio, nada mais é que cimentos biocerâmicos, nada mais é que cimentos hidráulicos. Esse nome de cimentos hidráulicos é devido à presença daquela umidade controlada que eu preciso para que aquele cimento possa tomar presa, né? Então, hoje a gente vê muito, né, título lá, a palestra, né, em um congresso qualquer, obturação do sistema de canais radiculares com cimentos hidráulicos, né? A primeira vez que eu escutei isso, cimentos hidráulicos, eu falei, caramba, né? Tem direção hidráulica do carro, tem, né, campo hidráulico, o que será que é cimento hidráulico? Aí que eu fui estudar
para ver o que era hidráulico. Nada mais é a presença de uma umidade controlada para que aquele cimento possa tomar presa e ter as suas atividades, as suas propriedades físico-químicas ativadas e poderem atuar, como eu falei anteriormente, né? Então, as nomenclaturas que nós iremos encontrar em toda a literatura mundial pode ser isso aí: cimento, silicato de cálcio, cimentos biocerâmicos, cimentos hidráulicos, tudo a denominação da mesma coisa. Então vamos falar um pouquinho, como eu falei bastante ali dos cimentos de primeira geração, que era o MTA pó e líquido, apenas com a água destilada, vem o de segunda geração, né? Que é o MTA Repair. O radiopacificador também já muda para tungstato de cálcio, para também, como eu disse lá da tese de livre docência do professor Marco Antônio Húngaro, né? Que o óxido de bismuto manchava o tente, então agora muda-se o radiopacificador para tungstato de cálcio para diminuir e eliminar esses tungstato, e o líquido agora apresenta agentes plastificantes para melhorar a qualidade, a consistência que a gente vê aqui na ponta do meu mouse, né? A consistência que esse material tem após a sua manipulação, ficando muito mais fácil a sua inserção no local que se deseja, né? Esse trabalho aqui de 2019 mostra a capacidade, a comparação do MTA Repair com MTA branco, tá? Então, MTA HP Repair com MTA branco da Angelus, uma comparação entre os dois cimentos para ver tanto a sua biocompatibilidade como as suas propriedades físico-químicas desse material. E mostrou que o MTA Repair HP apresenta biocompatibilidade similar ao MTA branco da Angelus e propriedades físico-químicas adequadas. Porém, tendo um melhor escoamento e uma manipulação muito mais fácil do que o MTA da Angelus, né? Então, a foto aqui do lado direito, tanto aqui onde está verde na letra G como na letra D do branco, e aqui é o grupo controle, né? Mostra que ele é viável clinicamente, a sua biocompatibilidade é bem parecida com o MTA branco da Angelus. Então, a evolução e as comprovações científicas, as evidências científicas mostram que realmente o MTA Repair HP tem a sua aplicação clínica e a sua utilização dentro da endodontia. Como eu disse anteriormente, né? Septodonte lança também Biodentine, pó e líquido, e o BioRoot RCS também, pó e líquido, um Biodentine como reparador e o BioRoot como obturador. Né? Então já começamos agora a falar dos cimentos obturadores. Se a gente for comparar Biodentine e o MTA HP Repair, nós temos ali mais facilidade de um e menos facilidade do outro. O MTA Repair, se eu estou ali fazendo uma cirurgia paredodôntica, eu tenho que pedir para alguém manipular. O Biodentine, se eu estou ali fazendo uma cirurgia paredodôntica, eu tenho que pedir para alguém bater as minhas cápsulas no amalgamador. Qual que é o grande problema do Biodentine que eu acho de mercado no Brasil? Além do preço, comparando com o MTA Repair, ele é mais caro que o MTA Repair. E o outro grande problema, quem dessa nova geração tem amalgamador nos seus consultórios, né? Eu ainda tenho, porque eu comprei logo que eu me formei, creio que o professor Zé Luiz tem, alguns outros colegas aqui presentes na sala, possa ter o amalgamador. Mas o pessoal que formou ali dos anos 2010 para frente, com certeza ninguém comprou amalgamador, ninguém tem amalgamador e não irá investir para comprar um amalgamador para manipular o biodentine apenas e tão somente para situações endodônticas, creio eu, né? Mas se quiserem, amalgamador hoje é super barato, nem sei se fabrica mais, se for comprar tem que ser de segunda mão, né? Porque o amálgama, infelizmente, ou felizmente, né? Depende do prisma que se enxerga isso aí, ele caiu em desuso na dentística restauradora brasileira, né? Então, temos esse problema para manipulação do biodentine, mas evidências científicas mostram o quanto é de excelência esse cimento reparador da Septodonte. E aí vem aqui o primeiro cimento proposto para obturação de sistema de canais caticulares, lançado aqui no Brasil, que é o RCS, que também é pó e líquido. Esse trabalho também de 2019 mostra um acompanhamento clínico de 104 dentes,
comparando o H+, que é considerado padrão ouro, ou seja, todo mundo que quer testar algum cimento, alguma variação de cimento, seja ele a base do que for, compara-se com o H+, porque o H+ é considerado cimento padrão ouro no mundo. Então, nós temos um cimento de excelência lançado há muito tempo pela Dentsply, que é o H+, né? Então, fizeram um acompanhamento de 1 ano, 104 dentes, tanto através de raio-x, que está aqui onde estou passando o mouse, como com tomografia, que está aqui do lado esquerdo da nossa tela, né? E o que eles conseguiram ver com essas imagens, com acompanhamento clínico de imagens? Que após 1 ano, eu tinha 89% através do raio-x de excelência de qualidade e 80% através de tomografia. Quando obturado com BioRoot RCS, 90% de excelência após 1 ano, de cura clínica após 1 ano, através de imagens, né? Vamos deixar claro que através de imagens, através de raio-x, 90% de uma reparação clínica, né? Uma reparação fisiológica, clínica não fisiológica, naquela região, através de raio-x, e 84% através das tomografias computadorizadas. Ou seja, tanto o H+ como o BioRoot não teve diferença significativa. E mostra que o BioRoot, nesse primeiro momento, decorrido-se 1 ano de acompanhamento, mostra ser realmente um cimento obturador de qualidade, porque ele teve os mesmos resultados clínicos comparado com o H+, através de imagens de radiografias e tomografias computadorizadas, após 1 ano de acompanhamento desses 104 dentes. E aí chega os materiais de terceira geração. Os materiais de terceira geração que são lançados, e aqui eu trouxe os que nós temos a possibilidade de utilização frequentemente aqui no Brasil, que nós temos um valor de aquisição compatível com a nossa realidade clínica brasileira, né? Com o dólar aí a 6,17, 6,10, essa variação cambial que nós estamos tendo. Então, isso aqui são os materiais que nós temos nesse momento disponível no mercado brasileiro de terceira geração. BioC-Sealer da Angelus, que eu creio que seja o que mais é divulgado, o H+ biocerâmico da Dentsply, o Sealer Plus BC da MK Life e o BioC Repair, né, que é o pronto para uso como reparador, também da Angelus. Vale aqui a gente fazer uma ressalva para esse cimento aqui da Dentsply, o H+ biocerâmico pronto para obturação, né? Qual que é a ressalva que eu faço aqui em relação a esse cimento da Dentsply? Agora, no mês de novembro, eu estive no congresso lá na USP Bauru, e eu assisti uma palestra da professora Marina Marciano, lá da Unicamp, e ela falou de cimentos obturadores, né, biocerâmicos obturadores, e ela falou que tem uma corrente dizendo, depois ao final da aula eu fui conversar com ela, ela falou assim, não consigo lhe afirmar se já é 100% certeza, mas existe uma corrente na Europa que a Dentsply não irá mais comercializar o H+ biocerâmico. E também nos Estados Unidos começou a se ventilar que a Dentsply vai retirar o H+ biocerâmico do mercado. Não sei, foi como a professora Marina Marciano disse, se é 100% certeza, mas estava bem falado sobre isso no mercado europeu e também no mercado americano, que o H+ biocerâmico irá sair do mercado em breve. Eu creio que, se for sair, já tenha saído agora nesse início de 2025. Então, BioC-Sealer da Angelus, Sealer Plus da MK Life e o BioC Repair da Angelus. São cimentos prontos para uso, tanto reparador como obturador. E aí vem aquela pergunta, né? Como escolher um cimento endodôntico baseado em evidências científicas? Que eu acho que aqui vem o grande momento do título da minha aula, entre realmente o que é mito e o que é verdade. Se a gente for pensar ali nos reparadores, eu acho que está bem claro para todos nós que, como reparador, funciona muito, muito bem os cimentos de silicato de cálcio, né? Os cimentos biocerâmicos funcionam muito bem, isso está sedimentado pela literatura, tanto MTA,
cinza ou branco, como o MTA-HP Repair, como o Biodentin, ele está muito bem, estão muito bem sedimentados pelas evidências científicas. Será que esses prontos para uso também estarão? Será que esses que são indicados para obturação do sistema de canais radiculares também estarão ratificados pelas evidências científicas? Então, é a pergunta que eu faço: como é que eu escolho um material endodôntico de excelência, um cimento endodôntico de excelência baseado em evidências científicas? O que eu espero que a minha endodontia, o que todos nós esperamos, é o sucesso endodôntico, né? É a reparação tecidual. É aquela situação onde eu tenho uma imagem sugestiva de lesão periapical e que após um ano, 18 meses, 24 meses, eu tenho a reparação daquele local. Então, eu procuro sucesso endodôntico através da minha terapia endodôntica. E para eu fazer uma terapia endodôntica, não é apenas tão somente técnica endodôntica. O que eu vejo muito por aí, as redes sociais me mostram isso, pessoal, e o professor José Luiz sabe o quanto eu fico chateado com essas redes sociais, e até faço uma compilação do que eu vejo em redes sociais, né, de casos clínicos e comentários esdrúxulos e absurdos que eu vejo de pessoas em Instagram, Facebook e coisas que tais, né? Não é só técnica endodôntica, eu tenho que entender de bases científicas, eu tenho que entender de bases fisiológicas, eu tenho que entender de bases biológicas. A endodontia não é só técnica. Se for só técnica, eu posso pegar um macaquinho de estimação e ensinar ele, porque o macaco tem muito mais foco do que eu. Então, se eu ensinar um macaco a fazer endodontia, ele vai fazer. Ele sabe o que ele está fazendo? Ele tem inteligência racional e emocional do que ele está fazendo? Não. Apenas então somente ele aprendeu a fazer. Infelizmente, hoje o que a gente vê no mercado são macaquinhos adestrados que sabem fazer técnica endodôntica proposta pelo fabricante XYZ, que quer publicar fotos lá no Instagram, nas mídias sociais, como essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Será que realmente houve uma reparação? Será que realmente o cimento endodôntico é responsável, apenas o grande responsável pelo sucesso da endodontia? Nós temos que lembrar que o objetivo da obturação é ocupar espaço, selamento, manter a desinfecção obtida durante o nosso preparo químico cirúrgico, né? Quais são os requisitos básicos de um bom cimento obturador, né? Se eu pudesse ter aquele cimento obturador ideal, eu ia falar, esse aqui é o cimento obturador ideal. Fácil manipulação, insolúvel aos fluidos orgânicos, ser bacteriostático, ter um excelente tempo de trabalho, ser radiopaco, não manchar o dente, ser biocompatível, ser de fácil remoção se necessário um retratamento, ter um alto escoamento, né, no interior do meu sistema de canais radiculares, ter uma boa adesividade, né? Ser adesivo na parede interna do meu sistema de canais radicular e ter uma estabilidade na sua dimensão no sentido cérvico-apical. Então, esses seriam os requisitos básicos e que eu gostaria muito de ter esse material para a obturação do meu sistema de canais radiculares. O que é o sucesso na terapia endodôntica? Apenas aquela radiografia final que o cara posta ao final do tratamento? Que ele coloca lá no seu Instagram, e ele ainda coloca lá que quebrou 2, 3 limas durante o tratamento endodôntico dele, e ainda fala que teve sucesso depois disso, né? E assim, eu fico pensando, caramba, o cara quebra um monte de lima lá durante o tratamento endodôntico, obtura aquilo lá de qualquer jeito, fica 2, 3 milímetros aquém do vértice radiográfico e fala que teve sucesso endodôntico. Ou aquele que faz alargamento foraminal, arromba o forame apical, depois ainda usa um cimento obturador pronto, né, um biocerâmico pronto obturador, que tem um alto escoamento, joga cimento obturador tudo lá para fora do forame, porque ele fez alargamento foraminal, arrombou aquele forame, né, e fala que teve sucesso endodôntico. Então, só a radiografia final já mostra sucesso endodôntico? Não, gente. Todas as fases do tratamento endodôntico, da terapia endodôntica, ela é importante. São as bases fisiológicas e biológicas, não é apenas treinamento, não é apenas técnica endodôntica, não. É? Se eu tenho qualidade na obturação, reflete que eu tive de sucesso? Se eu tive falhas na obturação, reflete que eu tive insucesso? Minha história clínica me mostra que não é bem assim, né? Eu sou clínico, eu atuo clinicamente desde janeiro de 1992. Eu nunca interrompi a minha clínica. E já chegou no meu consultório dentes que ficaram 4, 5 milímetros aquém do vértice radiográfico, tratado há 30 anos, que não teve lesão periapical.
né? Que não tem uma imagem que sugere uma lesão periapical através do raio-x, né? Será que foi feita uma excelente desinfecção e que a obturação, mesmo que tenha ficado aquém, que teve uma falha na obturação, não comprometeu o sucesso daquele dente? Por outro lado, já chegou no meu consultório, você olha assim, um dente radiograficamente muito bem obturado, muito bem realizada a técnica endodôntica, mas com sinais e sintomas, com abscesso periapical na fase aguda, com presença de fístula na fase crônica. Então, idade de obturação boa reflete sucesso? Falha reflete sucesso? Creio que não. A gente tem que saber avaliar isso aí também, né? Será que isso aqui é sucesso, pessoal? 9/7/2018. Olha o que o cara me faz aqui. Olha em janeiro. Olha lá, cone para fora, cimento para fora. Isso aqui é a qualidade de obturação. O tratamento endodôntico ele tem que ficar contido no ambiente endodôntico. Eu tenho o cone para fora na distal, eu tenho o cone para fora aqui na mesial ou nas mesiais, e ainda me posta na rede social como sucesso. Será que isso é sucesso? É um corpo estranho que está nessa região. É um corpo estranho que está me provocando uma reação inflamatória nessa região crônica. Isso aqui vai agudizar em algum momento? Com certeza. Quando? Só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Então a gente procura isso, né? A gente quer sair de uma situação ruim dessa para uma situação de excelência como essa, né? Uma situação de um canal que me apresenta para primeiro tratamento dessa maneira e preservar as paredes e ao final do tratamento entregar isso para o meu paciente. Eu não quero isso aqui, pessoal. Olha isso aqui. O dente me apresentou com uma destruição cariosa por distal, sim. Mas durante aqui o preparo desse dente, a condução do tratamento endodôntico aqui, olha o desgaste excessivo que fez na porção distal, olha o desgaste excessivo que foi feito nesse assoalho. Além do problema na obturação, será que esse dente vai ter sobrevida por muito tempo? E aí vem o pessoal, né, da odontologia integrativa, esses malucos que estão aí falando que tem que extrair dente, porque todo dente tratado endodonticamente é um potencial de inflamações crônicas que vai morrer porque foi tratado o dente endodonticamente, né? Que aquele dente vai ser perdido, e aí começam a disseminar que não se deve fazer tratamento endodôntico e extrair o dente e colocar implante, né? Mas nós sabemos quem está por trás disso. Nós sabemos a indústria que está por trás disso, fomentando esses malucos dessa odontologia biológica, integrativa, esses mané malucos que estão falando por aí, né? Uma cambada, e me desculpe todos que estão aqui do adjetivo que eu vou dar, mas uma cambada de idiotas, né? Que ficam falando que comparar aquela história, né? Eu cortei a ponta do meu dedo, em vez de fazer uma sutura na ponta do dedo, eu vou lá e corto o meu dedo por inteiro, né? Se eu cortar o dedo, pode ser que eu dê a sorte e vire presidente da República, né? Vire, né, um ídolo idolatrado aí por uma cambada também de gente que não sei o que pensa, né? Enfim. Mas assim, não fazendo uma alusão política, eu sou contra os dois lados nesse momento, né? Eu não sou nem direita nem esquerda, eu sou centro porque eu não suporto nenhum dos dois. Mas enfim, cortei o dedo, eu vou apenas então somente vou lá amputar meu dedo fora, porque a sutura no dedo não vai dar certo. É o que esses malucos da odontologia biológica estão falando por aí, né? E eu vi a semana, questão de uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, uma paciente que está processando um dentista que induziu a ela fazer reposição hormonal e parar a quimioterapia por conta de um câncer de mama, né? Um tumor de mama. E ela agora está praticamente em cuidados paliativos porque ela abandonou a quimioterapia e fez reposição hormonal proposta por um idiota de um dentista biológico através de reparação, de tomar apenas hormônios, né? Para poder reparar o tumor de mama dela. Então, assim, são loucuras que nós estamos vendo por aí, né? E aí vem aquela pergunta: qual o melhor cimento obturador do sistema de canais radiculares? Existe esse cimento? É? Eu faço essa pergunta para vocês. Nós já percorremos algumas fases dos cimentos obturadores. Nós tivemos a fase do cimento à base de óxido de zinco, sim, né? O fio canal, né? Que foi na minha época que eu fazia faculdade, era o fio canal, depois ele virou Endofil, né? Que a Dentsply comprou o fabricante do fio canal, mudou o nome para Endofil. Eram cimentos à base de óxido de zinco e eugenol. Né? Aqui eu coloco a figura do Rubinho, porque assim, o Rubinho foi um mau piloto de Fórmula 1. Os brasileiros criticam o Rubinho, porque estava acostumado com Ayrton Senna, com Nelson Piquet, campeões mundiais e tudo mais. Mas o Rubinho foi um excelente piloto de Fórmula 1, né?
é como cimento à base de óxido de zinco, um excelente cimento. Ele atinge todas as propriedades físico-químicas? Não. O Rubinho foi campeão mundial? Não. Mas ficou milionário, um belo piloto, acertador de carros e tudo mais. Então, o cimento à base de óxido de zinco eugenol, né, é o Rubinho da Fórmula 1, né? É aquele cara que traz resultados, seja para a equipe, no caso do cimento, para a especialidade da endodontia. Nós temos o cimento padrão ouro? Nós temos cimento à base de resina, que é o H+, que seria o Ayrton Senna, né? Então, nós temos um cimento padrão ouro, como nós tivemos um piloto padrão ouro, que nenhum piloto de Fórmula 1 chega aos pés de Ayrton Senna, seja antes da Ayrton Senna, seja após a Ayrton Senna. Ou seja, nós temos algum cimento que chegue às propriedades do H+, nem antes do H+, e até o momento nem pós o H+, à base de resina epóxi, né? E aí nós temos aqui o Verstappen, né? Que seria o cimento biocerâmico para mim. Ainda é uma incógnita. Mostra resultados? O Verstappen já é tricampeão mundial? Sim. Será que ele é um piloto de excelência como Ayrton Senna? Será que ele é um piloto de excelência para resultados a longo prazo, como foi Rubens Barrichello? Então eu coloco o Verstappen aqui. Ele está trazendo os resultados? Sim. Os cimentos biocerâmicos para obturação de canais cadiculares está trazendo os resultados imediatos? Sim. E a longo prazo? O que serão desses cimentos biocerâmicos para obturação de sistema de canais cadiculares? Para mim, continua sendo uma incógnita, né? Aqui alguns outros casos clínicos, todos realizados e obturados ao final com H+. Professor, então, o sucesso aqui é o H+? Não, o sucesso aqui é a terapia endodôntica, não é o cimento. Não é apenas, então, somente a técnica de cirurgia de acesso, esvaziamento, odontometria, preparo químico cirúrgico e obturação, mas sim toda a técnica endodôntica, toda terapia endodôntica colocada e utilizada nesses casos que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Tanto de tratamento como de retratamentos. Então, todas as fases da endodontia são importantes. Então, eu não posso julgar o sucesso de um tratamento endodôntico apenas então somente no cimento, apenas então somente na medicação intracanal, apenas então somente no instrumento automatizado que eu utilizei, ou manual que eu utilizei de tratamento térmico X, Y, Z, W, H, o que foi que eu utilizei, né? Então, é a terapia endodôntica, o que foi proposto nesses casos para que eu tivesse uma terapia endodôntica de excelência e um resultado endodôntico de excelência ao final e preservação desses dentes. E tem que deixar bem claro aqui, pessoal, a terapia endodôntica ela termina quando o dente é restaurado e colocado em função mastigatória. Para tanto, nós que somos endodontistas e trabalhamos com indicações, nós temos que devolver esse paciente para o seu indicador e avisar esse indicador que aquele paciente foi concluído, que ele está apto a restaurar aquele dente para que você tenha sucesso na sua terapia endodôntica por completo. E eu tenho que avisar o meu indicador, porque se eu não aviso o meu indicador, paciente, meus amigos, parou de o dente incomodar, parou de doer, não tem mais incômodo. Você colocou um cimento ali, um cimento à base de fosfato de zinco como cimento final ali, né, no seu cimento, na sua restauração provisória dupla que você faz, você colocou um cimento à base de fosfato de zinco ali que vai demorar para aquilo lá se desgastar e fraturar, ele desaparece, ele não volta no indicador. Aí depois, quando ele volta lá, ele joga a culpa em você. Então, avise o seu indicador, ligue para o seu indicador, mande um WhatsApp para o seu indicador, mande um e-mail para o seu indicador que você concluiu o fulano João, que está pronto o dente 36 dele, que está apto a ser restaurado. Tá? Então, dentro das evidências científicas, retomando agora os nossos cimentos biocerâmicos para obturação dos canais cadiculares pronto para uso, foi feito um estudo randomizado para observar se o cimento resinoso H+, comparando com o biocerâmico, quando não extravasado, se tiveram o mesmo desempenho de dor pós-operatória. Então, aqui foram tratamentos endodônticos, na verdade, são retratamentos endodônticos, não tratamentos, são retratamentos, e foi comparado dentes retratados e obturados com H+, e dentes retratados e obturados
com cimento biocerâmico. No caso, é um biocerâmico pronto para uso que não tem no Brasil, chamado Total Fill, e mostra que se comportaram igualmente à dor pós-operatória. Ou seja, quando não extravasado via forame apical, até porque não temos que extravasar nada via o forame apical, nem cimento, muito menos guta, né? Porque esses cimentos biocerâmicos não serão reabsorvidos, eles não serão reabsorvidos. Então, uma vez extravasados por lá, eles vão continuar. Assim como o H+, uma vez extravasado por lá, ele vai continuar. Então, esse trabalho mostra que, quando não extravasado, não houve dor pós-operatória após a utilização, tanto como o H+, como o Total Fill. Aqui no Brasil, nós temos o quê? Bioseciller, de mais fácil acesso, como também o da Angelus, como o da Dentsply, não sei se ele vai sair do mercado ou não. E aí, aqui a gente começa a ter o grande problema para mim, dos cimentos obturadores pronto para uso. Esse trabalho aqui é feito pela equipe do professor Tanomaro, lá de Araraquara, que mostra que o Bioseciller, quando comparado com H+ e com Total Fill, ele teve um tempo de presa, alcalinização e radiopacidade adequado. Teve um bom escoamento. Agora, o grande problema, e a gente consegue ver aqui, né? O H+, solubilidade, pessoal. Lembra que eu falei para vocês guardarem da solubilidade, serem solúvel, né, aos fluidos, os fluidos teciduais? O grande problema que esses cimentos obturadores prontos para uso enfrentam é a alta solubilidade. Olha aqui em verde a solubilidade do H+. Olha aqui na segunda coluna, em vermelho, a solubilidade do Total Fill BC, que é um cimento que não é comercializado no Brasil, e olha a solubilidade do Bioseciller da Angelus, que é fabricado aqui no Brasil. Então, o grande problema para mim em relação aos cimentos biocerâmicos obturadores prontos para uso é esta alta solubilidade. Sabemos que eu preciso de ter uma umidade para que esse cimento tome presa, que ele tome presa. Quanto de umidade? Quanto de umidade? Ah, tem que ter uma umidade controlada, sim, mas quanto de umidade? E eu estive agora, em abril de 2024, no Congresso da AE, em Los Angeles, e assisti uma palestra de uma professora. Ela é chinesa, mas ela milita numa universidade americana, né? E ela mostrando os resultados com os cimentos biocerâmicos para obturação, esses cimentos prontos biocerâmicos para obturação. E ela fala da solubilidade, mostrou lá cimentos com uma alta solubilidade, e entre os que foram mostrados lá, eu creio que, e aí está o motivo pelo qual a Dentsply irá retirar, estão falando que vai retirar o H+ biocerâmico, estão mostrando a alta solubilidade do H+, e mostrou que mesmo aqui, né, o trabalho do Tanomar mostrando que o Bioseciller tem aqui essa solubilidade, entre os cimentos que ela mostrou lá, o Bioseciller Ion, que ainda não é comercializado no Brasil, mas é comercializado no mercado americano, chama Bioseciller Ion, que ele tem liberação de íons, né? Então, quando ele toma presa, quando tem a sua bioatividade ali alcançada, ele começa a liberar íons. Então, esse Bioseciller Ion ele tem uma menor solubilidade, até comparado com o Bioseciller normal que nós temos aqui. Mas, mesmo assim, tem uma solubilidade bem elevada comparando com o H+. Aí ela fala da necessidade da gente secar o canal, mas não secar por completo. Porque se secar por completo, ele não toma presa. Porque eu não vou ter a umidade lá e eu preciso de umidade para que esse cimento possa tomar presa e atingir a sua propriedade físico-química que eu mostrei lá no início da aula. Então, assim, mas quanto que eu vou secar? É a pergunta que fica. Eu vou aspirar apenas com a cânula? Eu vou usar aquela cânula da Angelus, a cânula que nós temos da Ultradente, que chega até o terço, próximo do terço apical. Vou deixar só o terço apical lá com umidade. Ou eu vou usar cânula e um cone de papel, ou eu vou usar apenas cones de papéis, um ou dois. Não sei. Não sei. Realmente, isso aí são perguntas que estão permeando a minha cabeça desde abril de 2024. Quanto que eu tenho que secar aquele canal?
Creio que trabalhos laboratoriais estejam sendo feitos. Eu não sei como que clinicamente a gente possa fazer isso, né? É separar grupos, né? O grupo eu vou secar com a ponta X até tal terço do canal, o outro eu vou secar com a ponta Y até tal terço do canal, um eu vou secar com um cone de papel, o outro eu vou secar com dois cones de papéis. Mas será que isso passa no comitê de ética, né? Hoje eu sou vice-coordenador do Comitê de Ética da Universidade Metodista, né? E foi agora em maio de 2024, realmente saiu uma lei para os comitês de éticas, que antes eram normativas, e agora tem uma lei que foi publicada em 28 de maio de 2024, e que ela entrou em vigor a partir de agosto de 2024. Então, hoje nós temos uma lei que rege os comitês de ética, né? Então, talvez essa metodologia que eu acabei de falar para um trabalho clínico, será que passa no comitê de ética? Eu realmente, como vice-coordenador de um comitê de ética, ainda não sei, porque eu ainda estou entendendo essa lei nova do comitê de ética, né? Esse quanto de umidade controlada eu tenho que ter? Realmente eu não sei essa resposta ainda, porque a solubilidade é excessiva. E para não ter essa solubilidade elevada, eu tenho que ter uma presa ali rápida por completo nesse cimento. Para eu ter essa presa, eu tenho que ter uma certa umidade. O quanto? Eu não sei, né? Um trabalho feito laboratorial mostra que os cimentos biocerâmicos são semelhantes ou até melhores que os cimentos convencionais para a obturação do sistema de canais cadiculares. Tá? É um trabalho de 2023, o pessoal de biomateriais aqui que está envolvido, né? Rafael Rato, a Fernanda Papen, são todos lá do sul do Brasil, né? Então, é um pessoal que trabalha com biomateriais. Então, o trabalho deles, eles mostram que são iguais ou até melhores que o H+. Porém, necessita de ensaios clínicos de longo prazo e bem conduzidos para obter dados mais confiáveis para o comportamento clínico. Então, assim, isso aqui, essa conclusão, né, cimentos biocerâmicos se mostram semelhantes ou melhores que cimentos convencionais, um trabalho laboratorial. Precisamos de trabalho e acompanhamento clínico para ver realmente o quanto esses cimentos obturadores biocerâmicos são confiáveis a longo prazo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso aí. Então, cimentos obturadores biocerâmicos prontos para uso. Para ter a sua reação de presa, eu preciso ter uma umidade e que essa umidade seja controlada. O quanto? É que eu falei para vocês. O quanto que eu vou deixar esse canal úmido? Eu não posso cegar por completo. E a nossa técnica endodôntica até então sempre foi, antes de levar o cone principal com o cimento no interior do sistema de canais cadiculares, seque bem o canal. Cânulas foram especificamente desenvolvidas para a secagem desse canal, cone de papel e tudo. Enquanto eu não passava um cone de papel e ele saísse totalmente seco, eu não começava o processo da minha obturação do sistema de canais cadiculares. Então, quanto dessa umidade controlada? Alta solubilidade, né? O que que nós vamos pensar de alta solubilidade? O que que altera essa alta solubilidade? Se eu deixar ele muito úmido, ele fica mais solúvel. Se eu deixo ele totalmente seco, ele não vai tomar presa. Então, essa solubilidade, para mim, é o grande problema. Então, um dente que foi obturado em 2022, 2021 com biocerâmico, como será que ele vai me apresentar agora? É? Vamos pedir uma tomografia para ver quanto que eu tenho de espaço ali? Teria que ter uma tomografia final e uma tomografia depois de 2, 3 anos para ver o que, que sobrou ali do cimento, se é que a gente vai conseguir diferenciar. Creio que lá no Evolve DX Realistic do Mike Bueno, a gente possa ter algum tipo de software, né? Que possa identificar o que eu tinha de cimento antes e o que eu tenho de cimento depois, de 24, 36 meses, sei lá, um tempo propício para isso. Como ele tem um alto escoamento, pessoal, não posso extravasar esse cimento. Então tem que prestar atenção na minha técnica endodôntica, que aí vem a minha crítica a quem faz alargamento foraminal. Eu não acredito em alargamento foraminal, mas isso aí é um outro assunto, é uma outra aula, mas eu não acredito em alargamento foraminal, né? E uma vez que eu vou lá e arrombo aquele forame apical com uma lima 2506, como é que eu vou colocar um biocerâmico aqui que tem alto escoamento e ele não vai lá na porção apical?
Toma cuidado com extravasamento, senão a gente vai ver isso aqui, né? Olha isso aqui, né? E na técnica que foi descrita lá na rede social, o cara usou o bioseciller para obturar. Ele fez o alargamento foraminal até a lima 25,06 nos mesiais e 35,06 no canal distal. Olha o que aconteceu aqui, ó. Preste atenção a isso aqui. Isso aqui é a radiografia inicial, final do tratamento, né? Temos alguma coisa aqui, cone e cimento, cone e cimento. Olha o controle do cara, ele ainda jogou lá na rede social que é sucesso, tá? Olha a reabsorção radicular que eu tive aqui, pessoal. Olha o quanto de cone e cimento eu tenho aqui para fora. Olha o corpo estranho que eu tenho aqui para fora. Olha o que eu tenho aqui. Olha, compara o que era o inicial. Vamos primeiro comparar a estrutura dentária que eu tinha aqui, né? Olha essa estrutura dentária que eu tinha aqui no começo, olha a estrutura dentária que ficou aqui. Já me fragilizou a porção de assoalho desse dente, me detonou a porção distal, me detonou a porção mesial, ou seja, não sei quanto tempo esse dente vai sobreviver depois que for restaurado proteticamente, né? Olha o comprimento radicular dessa raiz distal. Olha o comprimento radicular agora dessa raiz distal, né? E o que a gente visualiza, o dente depois de um ano e pouco, que ele pôs as datas lá, mas eu tirei daqui as datas, pelo jeito o dente não foi restaurado proteticamente até agora, né? Creio que ele deve ter avisado para o paciente aqui, você vai comer só gelatina e algodão doce desse lado aqui, tá? No outro alimento pode ser mastigado com esse dente, senão vai correr o risco de fratura. Então, pessoal, não pode extravasar, né? Nem cone, muito menos, nem cimento e muito menos cone, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. E fica a minha pergunta: o biocerâmico é um cimento ideal para obturação de sistema de canais radiculares? E para já ir concluindo a minha aula, né, o nosso tema proposto para hoje, eu vou mostrar os biocerâmicos que estão sendo propostos como medicação intracanal. E para tanto, a Ângelos tem uma nova versão, né, uma versão também desses cimentos biocerâmicos prontos para uso, chamado de Biocetemp. Por conta das suas propriedades, né, de bioatividade, ele se propõe a formar uma porção reparadora e aumentar o pH daquela região, né? Então, as suas propriedades físico-químicas poderiam ser comparadas à do hidróxido de cálcio, do ultracal, por exemplo. Então, está sendo proposto também os biocerâmicos como uma medicação intracanal para casos de lesões refratárias, periodontites apicais agudas, periodontites apicais na fase crônica, ou seja, para todas as indicações que eu tenho para a utilização de hidróxido de cálcio, de ultracal, eu tenho também as mesmas indicações para o biocerâmico como medicação intracanal, o Biocetemp. Isso aqui é um trabalho do pessoal lá do Sul, orientado pelo professor Marcos Só, que ele analisa o pH e o tempo de atividade comparando o Biocetemp com o Ultracal da Ultradente. E o que ele mostra aqui? No começo, o Ultracal tem um desempenho melhor, tanto no pH como na dispersão do cálcio. Nas primeiras 24 horas, nas primeiras 72 horas, o Ultracal foi melhor que o Biocetemp. Porém, após um período de 7 dias, eles estão muito próximos, tanto no valor do pH obtido naquela região, como na dispersão de cálcio naquela região. Então, esse primeiro trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês, né, esse trabalho que eu estou mostrando aqui para vocês, do professor, orientado pelo professor Marcos Só, feito pelo Capitânio em 2023, mostra que, a longo prazo, ou seja, no período de 7 dias, eu tenho as propriedades físico-químicas de pH e dispersão de cálcio muito próximo do ultracal da Ultradente. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Biocetemp. Eu conduzi um caso clínico em um dos consultórios que eu atendo, né? E eu conduzi com o Biocetemp, porque quando eu fiz essa visita lá na Ângelos, que eu falei para vocês, em 2019, então foi feito um cadastro nosso lá, e quando eles lançaram o Biocetemp, antes de chegar no mercado, eu recebi esse Biocetemp e eu conduzi um caso clínico com o Biocetemp de um dente que chega para mim, e aqui mostra, depois eu vou mostrar com um aumento maior, né?
Era um incisivo central, um dente 11, que tinha uma lesão periapical imensa. O paciente chegou com uma periodontite apical na fase aguda, tinha um edema na porção anterior desse dente, né? Tinha um, um edema em lábio superior, dor extrema, mobilidade excessiva nesse dente. E no primeiro momento, devido a toda a mobilidade que aquele dente tinha lá, eu tive o maior cuidado, eu isolei ele à distância para fazer um acesso naquele dente, fazer um esvaziamento naquele dente nesse primeiro momento. E posteriormente eu pedi uma tomografia, que aqui a data é de 9 de junho de 2022, né? E a tomografia chega para mim depois que eu já tinha feito o acesso, e aqui mostra até no laudo, depois veio que essa linha hipodência que eles sugeriam, que era uma fratura radicular, uma lesão mostrando aqui, né? Aqui mostra a lesão desse dente, né? Nesse incisivo central. E lá vem, né? Poderia ser, sugerir uma linha de fratura que sugeria uma visualização clínica. Só que clinicamente, obviamente, depois que eu fiz o acesso nesse dente, fiz o esvaziamento, mesmo tendo o esvaziamento ali, eu entrei com uma medicação sistêmica, porque o quadro que o paciente me apresentou nesse dia, nessa primeira consulta, não era muito legal. Então, eu entrei com uma medicação sistêmica para ele, tanto com anti-inflamatório, como com anti-inflamatório, antibiótico, um fungicida, que no caso, na época, eu prescrevi o metronidazol 400 também, né? Então, eu entrei com antibiótico, um fungicida, um anti-inflamatório para esse paciente e um analgésico, além de ter feito o acesso com isolamento à distância, porque a mobilidade era tremenda. Quando esse paciente me retorna com essa tomografia, tanto no laudo como na coisa, sugeria fratura, mas clinicamente nessa segunda consulta, que já tinha um aspecto melhor daquele periodonto e tudo mais, eu não acreditei nessa fratura. No microscópio, eu não conseguia visualizar essa fratura nesse terço aqui que a tomografia me mostrava. Então, eu propus para ele se ele queria tentar um tratamento endodôntico e conservador daquela região. O paciente extremamente esclarecido, tá? Ele intelectualmente extremamente esclarecido, porque o esclarecimento não vem de acordo com a posição econômica da pessoa, né? Eu tenho pessoas que têm uma posição econômica extremamente favorecida, mas são extremamente burros, né? E tem pessoas que não têm uma situação econômica nada favorecida, mas são extremamente inteligentes e pensam a longo prazo. E esse paciente aqui tem uma situação intelectual extremamente esclarecida. E ele topou a gente fazer o tratamento endodôntico. Foi feito todo o preparo químico cirúrgico, esvaziamento, tudo mais. E como eu tinha recebido esse Biocetemp, eu resolvi, na época, fazer a colocação do Biocetemp como medicação intracanal. E tratei esse dente, pessoal, por 12 meses, com trocas no começo periódicas, depois espaçando, enfim, tem toda uma evolução do caso clínico. E no dia 1º de julho de 2023, a outra tomografia de 9 de junho de 22, em 1/7 de 23, eu peço uma nova tomografia. Aqui ainda, essa imagem aqui é a presença do Biocetemp que estava no interior do canal radicular. Aqui é um extravasamento do Biocetemp que houve lá, tá? Paciente totalmente assintomático, sem sinais e sintomas, totalmente assintomático, sem bolsa periodontal, sem absolutamente nada, zero de mobilidade, eu resolvi proceder à obturação. E aqui a gente vê, por essa visão lateral, o quanto que diminuiu, né? Olha a imagem da lesão aqui, embaixo do lado direito, e olha a mesma imagem aqui lateralmente, aqui em cima do lado esquerdo. Então, olha como diminuiu a imagem que me sugere uma lesão apical, né? Nós procedemos à obturação. Isso aqui é uma radiografia agora de 29 de novembro de 2024. Então, se a gente fizer as comparações... Opa! Não entrou a radiografia que eu coloquei aqui. Enfim, as que eu dei zoom, não, esqueci de salvar aqui, não, ela não entrou. Mas ok, mas dá para a gente ver. Olha aqui
novembro de 2024. Olha aqui, junho de 2022. Então, aqui está com 2 anos e 5 meses que eu iniciei aqui para o que eu observei agora em 29 de novembro de 2024. Pessoal, foi o Bill Temp que fez essa mágica? Ele é o ator principal? Não. Ele é um coadjuvante da minha terapia endodôntica. Ele é um coadjuvante da minha terapia endodôntica. Ah, se você tivesse utilizado o Tracal, teria dado certo? Com certeza teria dado certo também, né? Mas tudo é a terapia endodôntica. Todas as fases desenvolvidas com excelência. Com excelência, né? Então, nós saímos desta situação, passamos para esta situação e estamos agora nessa situação em novembro de 24. Em junho agora de 25, ele vai fazer uma nova tomografia, que dará 2 anos após essa tomografia aqui de 23. Então, já combinei com esse paciente que em junho, julho agora de 2025, ele fará uma nova tomografia para a gente comparar 22, 23 e 24 meses depois do tratamento concluído. Mas não quero afirmar, é o Biocetemp que foi responsável? Para mim, ele é um dos atores que contribuíram para o sucesso do tratamento, né? Igual o filme Aonde Estou Aqui, ele é sucesso apenas pela Fernanda Torres? Não, por todo o elenco de atores que está ali, pelo roteiro, pelo diretor que escreveu, que conduziu, pelo Walter Salles que conduziu todo o filme, né? Que é um filme assim de excelência que fala dos anos negros do militarismo que eu vivi quando era criança, né? Então, enfim, eu tenho que ter os atores principais e os atores secundários. Então, não sei te falar aqui se o Bill Settemp foi o ator principal, se ele foi a Fernanda Torres do meu tratamento endodôntico, mas com certeza ele teve uma função importante dentro da nossa terapia endodôntica. Para finalizar, né, fazendo aqui a mesma pergunta: cimentos biocerâmicos em endodontia, mitos e verdades. E depois dessa reflexão de praticamente 1 hora e meia que eu estou aqui fazendo com vocês e trazendo tudo aquilo que eu preparei para esse momento aqui, o que eu consigo finalizar na minha maneira de entender os biocerâmicos, que como cimento reparador, não há contestação. É um cimento 5 estrelas de excelência, 5 estrelas de excelência, com evidências científicas, estão totalmente baseados em evidências científicas e evidências clínicas. Então, cimentos biocerâmicos, cimentos de silicato de cálcio, como reparador, alto nível, excelência, 5 estrelas. Como cimento obturador, eu ainda coloquei aqui como 3 estrelas. Eu preciso e nós precisamos ver qual será essa evolução clínica. O que será desse cimento obturador? O que será que ele nos trará daqui 4, 5 anos de um follow-up clínico? O que nós teremos? Será que eu vou ter totalmente solubilizado? O que eu tenho que ter de umidade controlada no interior do sistema de canais cadiculares? Né? Coloquei como 3 estrelas, poderiam ser 2, 2,5, mas eu coloco ainda como 3 estrelas porque os trabalhos in vitro, né? Eles mostram, os trabalhos laboratoriais mostram que tem uma qualidade de excelência esses cimentos. Então eu coloquei como 3 estrelas na minha maneira, no meu prisma de enxergar esses cimentos. Como medicação intracanal, ele ainda é muito incipiente. Se a gente for procurar na literatura, tem pouca coisa ainda publicada mediante ao universo que eu preciso ter de um follow-up, então eu coloquei como 2 estrelas. Mesmo tendo tido um caso clínico que eu estou acompanhando, que houve uma resposta extremamente favorável, eu ainda dou 2 estrelas. Pode ser que, após a tomografia que esse meu paciente fizer em julho desse ano, eu aumente isso aqui para 3 ou 4 estrelas? Pode ser que sim, mas nesse momento eu deixo com 2 estrelas. Tá? Então, isso aqui foi uma reflexão que eu trouxe para vocês, do tema que fui convidado pelo professor José Luiz e quis trazer, um tema que gosto muito, é um tema que eu acho que é de excelência. Eu sempre gostei de materiais obturadores, que foi a minha dissertação, a minha tese de doutorado, desculpa, né? Então, minha tese de doutorado foi com materiais obturadores. Então, os cimentos biocerâmicos para obturação é algo que me desperta um interesse muito grande. Então, quando fui convidado pelo professor Zé Luiz, eu propus esse tema, ele aceitou, então eu trouxe aqui para vocês. Espero que possa ter contribuído com todos vocês aqui nesse momento.
Aqui um pouquinho da minha família palmeirense, né? Acho que o professor Zé Luiz é a única desavença que nós temos, né? Não desavença, mas o único ponto que não é comum com o professor Zé Luiz, que ele é um corintiano de carteirinha, eu sou um palmeirense de carteirinha, né? Então aqui eu, a minha esposa e minha filha, em alguns momentos lá no Allianz Parque. Aqui está meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, alguma pergunta que queira fazer, algum comentário que queira fazer, aqui está meu e-mail, luciano.cardoso com s, @metodista.br. E muito obrigado, só tenho a agradecer. Professor Zé Luiz, obrigado. Obrigado por mais essa oportunidade que o senhor me deu de poder exercer essa arte nobre de ser professor, nessa arte é, nobre de poder levar conhecimento, né? Como dizia o nosso saudoso e inesquecível, meu orientador de doutorado, João Humberto Antoniazzi, né? A função do professor é ser um facilitador do conhecimento, né? Então, eu acho que a nossa função aqui hoje, como eu, como os outros professores que me antecederam ontem e hoje, os que vão me suceder posteriormente no período da tarde, nossa função aqui é de facilitar o conhecimento, trazer discussões, trazer temas para que a gente possa instigar no pessoal que esteja nos assistindo aqui em poder correr atrás e ver aquilo que os aflige, né? Então, como professor, nós somos facilitadores do conhecimento. Agradeço toda a sua disponibilidade comigo, quero mais uma vez enfatizar o quanto o senhor foi importante em toda essa minha formação, por todo esse tempo, todas as oportunidades que você sempre me deu, seja lá na SPPQO em 2002, onde você me abriu uma porta e eu conheci praticamente professores do Brasil inteiro que trabalham em universidades em todas as especialidades possíveis e imagináveis, porque você me abriu uma porta lá em 2002 e estou lá até agora nessa comissão de apoio, e você foi que me pôs ali dentro, e ali eu consegui fazer um network e amizades, e você foi o responsável por isso. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu precisava usar um programa de computador ao qual estava instalado no computador da sua sala, eu precisava usar ali. Você marcou comigo numa segunda-feira de manhã, chuvosa, um temporal em São Paulo, não era seu dia de estar lá na universidade, você chegou lá às 7 horas da manhã, como havia combinado comigo, me ensinou tudo que tinha que usar naquele programa, para eu poder concluir o meu trabalho, deixou a chave da sua sala comigo, falou que você foi embora, você fecha a sala e entrega a chave para a Ana Maria. Eu saí de lá às 6 horas da tarde. Se não fosse você me abrir a porta da tua sala, eu não teria conseguido ler meus resultados, né? Posteriormente, quando eu saio da FMU e estou um período sem estar em universidade, você me proporciona um convite maravilhoso de ir para São Leopoldo Mandi, que é ainda lá na Caiobi, para começar a te auxiliar ali na turma de especialização que você havia iniciado, que a Elaine foi nossa aluna naquela época, né? Posteriormente o Ricardo também, né? E você me proporcionou esse convite, então no ano de 2010 eu consegui ficar ali com você até 2015, quando eu abri meu curso de especialização lá na Metodista, aí em 2003 vou para a Metodista, vou abrir meu curso de especialização lá na Metodista, e por conta de conflitos de interesse, eu não sigo mais o seu curso constantemente, mas sempre você me convida para bancas de TCC, para algumas aulas teóricas, então assim, você é um cara que foi, como eu disse lá no começo e repeti agora, você foi muito importante em toda a minha formação como professor, como pessoa, como alguém que tenta proporcionar melhor, alguma coisa de melhor para os alunos que aqui nos passam. Então, eu aprendi isso muito com você. Muito obrigado. Eu que agradeço, queridão. Você sabe que a gente tem aí um amor recíproco, né? Você comentou a respeito do agente facilitador, e eu acho que nessa tua apresentação de hoje, você manifestou alguns outros sentimentos, que foi até o de despertar aí uma discussão importante, que é aquela que envolve aí os limites da prática odontológica, especialmente da endodontia, nos seus momentos aí de tomada de decisões clínicas especialmente, né? A gente sabe que a odontologia integrativa, a odontologia biológica, ela está por aí, ela, apesar de ser uma abordagem importante, muitas vezes ela inovadora, né? Ela muitas vezes carece de suporte científico, de suporte científico robusto, a gente entende isso perfeitamente, limites éticos, que foi o que você colocou com muita propriedade, enfim,
esse momento de despertar essa discussão, né, principalmente no quesito aí tratamento endodôntico e retratamento endodôntico, você sabe que muitas vezes os pacientes questionam até pela gestão, a gestão do próprio sentimento, né? Por exemplo, eu já fiz um tratamento, eu vou ter que fazer um outro tratamento, vou ter que pagar de novo um outro tratamento. São situações que muitas vezes exigem de nós, profissionais, né, todo aquele momento de administrar as emoções, administrar essa relação ética, é tudo muito complicado, né? Que vai muito além da prática, como você colocou muito bem, vai muito além da técnica da mão que executa o tratamento, mas da relação, né? Da relação que envolve todo o momento do profissional, que não é só aquele que faz, mas é aquele que explica, é aquele que educa, aquele que administra, é uma série de predicados que envolvem aí a nossa relação. Você colocou isso muito bem, né? Você explicou isso muito bem. É, por exemplo, recusar ou desvalorizar o tratamento endodôntico é algo que, de alguma forma, exige a nossa participação, você como docente, nós como professores, né, para produzir esse tipo de explicação. Essa reflexão que você coloca, ela é muito inteligente, ela é muito enriquecedora, principalmente quando se fala em cimentos que são cimentos novos, cimentos recentes, tudo aquilo que é atual, ou tudo aquilo que precisa de uma relevância, ele vai exigir um tempo para que a gente possa ah, se alimentar e digerir todas essas coisas. Eu acho que os cimentos reparadores, eles vêm nessa levada desde 1990, lá com o professor Dr. Agnejar, especificamente 1993, né? Essa classificação que você coloca, cimentos 5 estrelas, 2 estrelas e assim por diante, né? Certamente fazem com que a gente tenha a necessidade de reconhecer e estudar mais esse potencial, que são questões que têm essa dependência da prática clínica, da análise evolutiva daquilo que a gente está fazendo. Assim a gente passou a vida inteira, né? A gente vai colocando no nosso balaio, né, tudo aquilo que funciona e experimenta cientificamente, e a evidência clínica, que é soberana, vai trazendo essas informações de uma forma mais definitiva. Então, eu queria te agradecer de todo o coração a sua participação, foi um show, né? Quem está falando comigo aqui pelo WhatsApp é o Henricão, que também foi nosso aluno. Ele escreveu aqui assim: agora acabei de lembrar por que eu não gostava do Luciano 100%. Acho que foi na hora que você colocou aquela fotografia na palestra. Do palestra. É isso mesmo, corintiano também, né? Mas é isso mesmo. E nós temos um outro Realmente, corintiano aqui de carteirinha, que eu estou vendo aqui que abriu a câmera novamente, que é o professor Kleber Carvalho, outro corintiano de Kleber, carteirinha. também Professor é Kleber, um um beijão, bom te ver. super prazer receber o Kleber. O Kleber escreveu aqui também, deixa eu ver se eu consigo ler o que ele escreveu, né? Parabéns pelo encontro. Tá de férias, mas deu para assistir pelo menos a apresentação, né? O tema me interessa muito. Kleber, você é um cara também muito querido, viu? Muito obrigado por você estar aí presente, tá? Então é isso aí. Agradeço muito. Eu sei que foi um show, foi bem interessante para todos nós. Nós temos aí vários níveis de formação. Estou vendo Mônica ali também. Mônica deve ter sido tua aluna também, a Moniquinha. Ah, Então, sim, a Mônica, com certeza. agradeço, agradeço de coração a presença de todos, agradeço a tua participação, a tua disponibilidade e vamos nos encontrar por aí. Vamos Com continuar certeza. nos encontrando por aí, tá bom? Eu quero ir ver um show seu, onde você toca nas bandas, que só vejo ali nas mídias sociais. Eu quero ir no barzinho que você estiver tocando, para te ver tocando Cara, presencialmente, que você sabe o olha, tanto que eu gosto de rock, né? pelo que eu te conheço, a gente toca as suas músicas, viu? Toco o que eu gosto, é isso mesmo. Por isso que eu quero ver a tua agenda, que eu vou qualquer sexta ou sábado te assistir a Tá tocar, bom, que é tá algo que me bom. interessa. A grande Tá vantagem bom? dessas atividades é que ali só vai amigo, então não tem vaia, ninguém joga nada, tudo é uma maravilha. Todo Mas mundo como é bate que palma, é espetacular. não tem como vaiar uma banda de excelência lá, que eu já vi vários vídeos, não tem como vaiar, não, professor. Com certeza, tá bom? Obrigado, Professor, obrigado. Um grande abraço para você. Você quer falar alguma coisa? Está com você. só me despedir de todos. Pessoal, muito obrigado a todos que estão aqui, aqueles que eu já tive contato, o prazer de conhecê-los pessoalmente, de alguma situação, de aula, alguma coisa. Obrigado por estarem aqui, por ter participado aqui comigo. Um grande beijo para todos vocês.
Professor Kleber, bom te rever aqui, um beijão para você. A professora Sandra, que estava aqui também, a todos vocês. Professor Zé Luiz, minha eterna gratidão, gratidão sempre, tá? Um beijo, fiquem todos com Deus. Um ótimo final de semana a todos, tá? Obrigado, obrigado, Tchau, obrigado. tchau. Gente, vamos dar uma paradinha agora, descansamos um pouquinho, voltamos às 14 horas, professora Ayana, e logo em seguida a professora Daiane, tá? Abraço, vamos descansar um pouco. Um abraço. Tchau, Abraço, até mais pessoal. tarde. Até.